Olá, tudo bem? Primeiramente gostaria de dizer que é muito bom te ter aqui comigo em nosso canal. Certamente terás aqui alguns bons minutos para refletir sobre as suas vantagens em continuar aqui em nosso canal e junto comigo poderemos trazer novas perspectivas sobre como o seu cérebro interage com o mundo à nossa volta. Sou o professor Alexandre Rodrigues e estou aqui para te apresentar uma formação que está entre as melhores e mais completas do mundo, no assunto. Tenho certeza que irá transformar a maneira de como você irá observar as relações em sua volta. Venha comigo, torne-se também um NeuroExpert. Trabalharemos aqui o que chamamos de NeuroExpert Full Training. Trago uma formação repleta de desafios e descobertas através do mundo do neuromarketing e suas variantes, em mais de 40 módulos principais. Algo nunca antes visto no campo de formação à distância dentro do nosso segmento. Para observar essa formação, busquei conhecimento no mundo inteiro, através de minhas graduações, MBAs, mestrado, especialização, tudo que vocês podem analisar aí embaixo do nosso canal, onde fala um pouquinho sobre a minha formação. Mergulhei fundo em pesquisas e artigos, entrevistas com especialistas, livros, documentários especiais, revistas especializadas e parceiros de cada campo de nosso estudo, onde trago um material de valor único, com um grande propósito de trazer a você o que eu sempre sonhei encontrar. Como eu não achei, resolvi desenvolver. Algo que mude a sua vida, a forma como você se relaciona, a maneira como gerencia o seu negócio, trabalha as suas emoções, a forma como você prospecta seus clientes, como você ensina, como você aprende e, principalmente, trabalhamos estes assuntos de forma clara, dentro de uma linguagem que você entenda e utilize em seu dia a dia. Tenha acesso às engrenagens da grande máquina da natureza humana, nosso cérebro. Permaneça aqui comigo. Tenho certeza que irá entender que esta formação foi desenvolvida para você. Tenho certeza que, além do conteúdo que falaremos mais a seguir, a produção dos vídeos é de alta qualidade, assim como uma plataforma de ensino proposta que faz com que você consiga, a seu tempo, dentro das suas condições, acompanhar com mais propriedade todos os detalhes que a gente está trazendo para você dentro dessa grande formação. Ela pode parecer complexa, mas embarque comigo em uma viagem sem limites ao mundo da percepção sensorial cognitiva. E como o nosso cérebro processa e toma as decisões. Descubra os mitos e verdades sobre nossa mente e como o mercado trabalha esse conhecimento a fim de chamar a sua atenção, persuadir você e, trabalhando em sua linha inconsciente, conduzi-los a tomar decisões que nem sempre são tão racionais, em prol de objetivos externos, muito bem pensados e cientificamente comprovados. Assista essa apresentação até o final. Irá descobrir que ela foi feita para você, feita para desmistificar o mundo do inconsciente e o seu grande poder sobre o nosso comportamento. Venha se descobrir, venha se conhecer, venha tornar-se um expert. Nosso cérebro é uma grande máquina de processamento de informações sensoriais. Nunca houve, nem perto, um computador que ao menos se aproximasse de tamanha eficiência. Ou seja, toda a imensa gama de estímulos que nos bombardeiam a todos os segundos da nossa vida é captada por nosso cérebro, que inconscientemente processa este imenso conjunto de variáveis, seleciona e compõe padrões de maneira a acelerar as nossas percepções do que realmente está acontecendo à nossa volta, levando a um ambiente racional as conclusões desse processamento, chamado córtex.
partir do que o cérebro percebe e compila como certo ou errado, então conseguimos tomar uma ação racional. Veja quanto somos influenciados pela construção do ambiente à nossa volta. Todo esse ambiente, tudo isso que acontece na nossa volta é absorvido pelo nosso cérebro e isso vai influenciar a gente. Todo este processo acontece em milésimos de segundo. É assim que deve ser. Caso contrário, imagina como seria 100 mil anos atrás, quando nos deparávamos com um tigre dentro não é verdade? E à nossa frente, em plena savana africana. Não podíamos nos dar ao luxo de tentar racionalizar sobre o que estava acontecendo, não é mesmo? Muito pelo contrário, o que chamamos de modo automático de reação, como um reflexo inconsciente, agia imediatamente, modificando toda a nossa estrutura corporal, nos proporcionando mais força, mais velocidade, mais oxigenação, melhor visão, enfim, entrando em modo fuga, para salvar a nossa vida. Toda essa reação é praticamente um reflexo instantâneo, ou seja, sentimos, logo agimos. Dessa forma, veremos que muitas das nossas ações são essencialmente não racionais, ou seja, sem domínio consciente. Essa super máquina de processamento que a natureza nos presenteou trabalha incansavelmente na busca de 3 elementos básicos que regem a nossa vida. São eles: fugir do perigo, como vimos no exemplo do tigre dente de sabre, não é verdade? Buscar alimento, pois consome uma energia, então nosso cérebro consome muita energia, e reproduzir, sim, perpetuar a espécie. O que torna o resto de nossas ações praticamente de ordem secundária, e nossa razão ou nossa capacidade de questionar algo novo, que foge aos padrões principal da nossa função do cérebro. E fugir dos padrões pode significar risco, não é verdade? Nosso cérebro foi dotado de pontos específicos que detectam e evitam o risco. Onde somos levados a crer que o nosso cérebro foi construído por milhares de anos para agir muito antes de pensar. Não te convenci ainda? Pesquisas recentes apresentadas pelo professor Gerald Zaltman, de Harvard, mostraram que mais de 95% de nossas decisões são inconscientes. Veja bem, vivemos praticamente em piloto automático. E essas conclusões fazem muito sentido se partirmos da premissa de que, por exemplo, inovar é tão raro, não é mesmo? Ou seja, desconstruir algo que está funcionando para desenvolver algo que funcione ainda melhor. Consegue perceber o quão racional é esse processo? Quantos conseguem? Vejam que esse é somente um exemplo. Quer um exemplo mais simples? Quando chega o Natal, que você começa a ver as publicidades, você não pensa, meu Deus, já é Natal, o ano terminou, não é mesmo? É, amigo, o tempo voa. Sabe por quê? Porque você vive a maioria do tempo no piloto automático, em um nível de processamento sistêmico e inconsciente. O filme Matrix dramatiza muito bem essa relação, mas são cenas para os próximos capítulos. Montei essa formação só em técnicas utilizadas pelo mercado na formação em neuromarketing, por exemplo, psicologia do consumo, são mais de 120 técnicas de influência inconsciente para conduzir você a consumir determinado produto ou serviço. Sendo que nem tocamos no campo do comportamento econômico, artimanhas sensoriais, onde analisamos mais uma série surpreendente de efeitos psicológicos e pesquisas de como somos constantemente levados a decidir por caminhos construídos pelo nosso inconsciente, onde muitas vezes fogem a lógica e a racionalidade que nos gabamos tanto de ter, como se fôssemos aí os seres mais evoluídos da Terra. Outro grande engano. Ainda não conseguiu acreditar? Então você pode ser a pessoa perfeita para realizar essa formação e surpreender-se. Certamente os reflexos desse conhecimento em sua vida irão superar as suas expectativas. Mas, se você acreditou no que eu disse,
o que eu te mostrei até aqui, essa formação também é para você, pois conseguirá entrar neste mundo com mais propriedade e compreender como o nosso cérebro processa o mundo à nossa volta. E a partir daí, apropriar-se desse conhecimento, compreendendo melhor que artimanhas mercadológicas influenciam você a muitas vezes seguir por caminhos aos quais racionalmente você não seguiria. Bom, vou falar agora rapidinho sobre alguns dos assuntos que iremos trabalhar nessa formação. Pois bem, através de uma longa pesquisa em cursos oferecidos pelas principais escolas do mundo, elenquei para construir nossa formação que tem mais de 40 tópicos especiais, aos quais você pode ter acesso aqui em nosso site, www.neuroexpert.com.br. Entre esses, posso citar alguns como anatomia cerebral. Exatamente. Conheceremos os principais elementos de nosso cérebro. Quais as suas principais funções, como se ativam e quais as principais consequências em nosso comportamento. Fisiologia das emoções. Exatamente, existe uma fisiologia, ou seja, como nascem as emoções. O que está envolvido na construção de um sentimento. O bom entendimento deste tópico nos trará subsídios para estimular tipos específicos de sentimentos para cada tipo específico de ação. Aprender a registrar bons momentos e evitar os maus momentos. Falaremos também sobre um tópico muito legal, que chama-se storytelling. Nosso cérebro adora boas histórias. Nossa evolução nos conta que se ater a histórias nos fez aprender elementos essenciais para a nossa sobrevivência. Aprender a criar boas histórias e como incluir esses mecanismos em nossa linha de persuasão pode trazer muitas vantagens na busca da atenção do seu público. Design Thinking. Essa metodologia ainda é pouco explorada aqui. Será abordada em nossos estudos para que consigamos então desenvolver um método de aplicação de ações de maneira clara e simples, desenhando modelos mentais interessantes que buscarão interagir objetivos de maneira mais eficiente e inovativa. Falaremos também sobre priming. O conceito básico de priming é concatenar coisas, ou seja, conseguirmos através de técnicas específicas buscar vincular elementos entre si, como por exemplo, sentimento a coisas, definições a objetos, adjetivos a produtos, necessidades a marcas, entre outras. Muito eficiente para conseguirmos armazenar lembranças sobre algo ou criar padrões de aproximação. Certamente será uma grande linha de estudos e muito útil às mais diversas áreas profissionais. Evolução humana. Como buscamos compreender o comportamento humano sem conhecer a sua evolução e a sua origem? Ou o que nos fez chegar até aqui? Como conseguimos ser o que somos? Então, estas e outras questões serão abordadas nesse assunto sobre nossa evolução e nossa origem. Tenho muita certeza que irá aproveitar muito. Um outro assunto que a gente vai abordar chama-se artimanhas mercadológicas de atenção cognitiva. Falamos, entre outros assuntos, sobre comportamento econômico. Trouxe esse tópico, na verdade, a partir de uma formação que eu fiz na Universidade de Toronto, com o professor Dilip Soman, muito boa. Um dos mais conceituados pesquisadores do campo do comportamento econômico. E, para tanto, trouxe novidades surpreendentes de como você é influenciado pelo mercado à sua volta. Desafie-se nesse módulo. Técnicas de persuasão. Quem não tem interesse em conhecer técnicas de persuasão, não é mesmo? A persuasão faz parte do ser vivo, desde toda a sua história. Nós mesmos, desde que nascemos, utilizamos técnicas de persuasão para chamar a atenção de nossos pais. Somos mobilizados através de persuasão e do convencimento em todos os momentos da nossa vida. Você mesmo as utiliza, talvez sem saber como. Então convido a conhecer as técnicas, agindo de maneira consciente ao aplicá-las de maneira correta, no momento certo e para o público certo.
Outro assunto que nós vamos trabalhar com muita ênfase são, por exemplo, símbolos, cores, sons. Exatamente, é incrível, mas sofremos demais a influência desses elementos em nosso dia a dia e, consequentemente, em nosso comportamento. Veremos como esse tópico trabalha nossa percepção a fim de nos mobilizar a dar maior ou menor atenção a determinados requisitos de ambiente. Mensagem subliminar. Existe ou é lenda? Parece tudo meio místico, não é mesmo? Tipo, disco que tocado ao contrário evoca demônio e tal. Somos atingidos por elas e compelidos a fazer o que não queremos fazer? É o que iremos discutir nesse tópico de estudo. Como lidar com esse conceito tão divergente, observando matérias e pesquisas já realizadas? Você é nosso convidado para descobrir como funciona esse mundo. Desmistifique-se. Armadilhas sensoriais, um outro tópico do nosso estudo. Este tópico é muito bacana. Traz diversos efeitos de como o nosso cérebro interpreta o mundo à nossa volta. Veremos como se monta a percepção, apresentando exemplos de como podemos estar escolhendo caminhos errados, pensando que estamos buscando as melhores soluções. Realmente você irá descobrir que talvez não se conheça tão bem quanto racionalmente pensa. Estudaremos tópicos como embalagens, por exemplo. Vamos conversar sobre o mundo poderoso das embalagens e como somos influenciados por elas. Muito mais que simplesmente proteger um produto, elas vendem, e mais, vendem a nosso inconsciente. Em outras palavras, podemos estar comprando algo muito mais pela influência da embalagem que pelo conteúdo propriamente dito. Biofeedbacks. Você já ouviu falar em biofeedbacks? Aquelas máquinas absurdas trazidas por alienígenas. Não, na verdade não é nada disso. Existem, biofeedbacks já existem. E nos dias de hoje estão muito mais ativos e acessíveis que nunca. São equipamentos utilizados no campo do neuromarketing para medir interações corporais conforme o nível de percepção cerebral. Ou seja, estou analisando uma publicidade, uma propaganda, um filme e o meu corpo já está reagindo e a gente está conseguindo perceber isso através de equipamentos em tempo real. Conheceremos nesse módulo uma série deles e quais resultados nos trazem. Ou seja, cada tipo de biofeedback, cada tipo de equipamento para cada tipo de resultado. Biosinalizadores. Podemos dizer que esses são os fluidos da vida. Em outras palavras, é a química que nos rege. Que rege nossas emoções, os comportamentos provenientes dessas interações, quais os principais efeitos, onde se originam, o que as desperta e o que as desligam. Enfim, serão uma aula essencial para o conhecimento de como produzir comportamento. Brand awareness. Já conheciam esse conceito? Ele não é tão recente assim, porém é muito importante. Em poucas palavras, podemos dizer que é um meio como as marcas são registradas em nossa mente. Utilizando como um braço do neuromarketing, o Brand Awareness nos apresenta meios de associar marcas a determinados estímulos e o quanto elas surgem em nossa memória e com que velocidade são lembradas. Tipo um top of mind, assim. Mas não é top of mind, aparece, mas não é. Enfim, esta é uma pequena parte do que temos a te oferecer. E além de todos esses conteúdos, e muitos outros que não falei aqui, obviamente. Ainda trazemos uma série de bonificações, entrevistas, aulas extras com os parceiros, gente importante, gente bacana, perguntas e respostas, temos vídeos só sobre perguntas e respostas. É uma linha fantástica de benefícios que você, seja qual for a sua profissão, não pode deixar de conhecer. Bom, falando agora do campo profissional, ou onde essa formação pode contribuir para o teu sucesso, então, para que serve essa gama de conhecimento? Onde você pode utilizar esse conhecimento? Essa é a grande pergunta. Onde você pode utilizar esse conhecimento? Essa é a grande pergunta. Posso rapidamente trazer um grande conjunto de aplicações para cada área de estudo e onde esse programa se aplica às mais diversas situações. Tenho certeza que você ganhará muito em conhecer o que eu tenho a te dizer. Seja qual for o seu campo de atuação, estando entre os que eu poderei comentar aqui ou não.
Se você é um executivo, um gestor de uma empresa, representa a liderança de alguma autarquia, por exemplo, quantos executivos trabalham o conhecimento cerebral para fins de entendimento de comportamento de sua equipe de colaboradores? Acredito que muito poucos, não é mesmo? Percebemos aqui que o conhecimento que estamos trabalhando poderá trazer a esse gestor um grande entendimento sobre a origem e quais fatores contribuem para o estímulo ou desaparecimento de cada fator emocional, aos quais diretamente ligados aos requisitos motivacionais, obviamente, e desempenho de equipe, certo? A gente fala muito em motivação, desempenho, como realizar isso, qual a origem disso. Conceitos como neurogestão, neuronegociação podem contribuir para o desempenho desses gestores. Em tempos modernos, a nossa administração busca isso. Eu, como administrador, utilizo muito isso, principalmente em consultorias. Artistas, atores, diretores, escritores, roteiristas, pintores, fotógrafos, músicos e toda a linha de profissões que trabalham com as diversas formas de arte conseguiriam, através de um conjunto de conhecimentos, compreender como funciona e como são processados os nossos sentidos. Sendo assim, como seu público reage a cada evento que você proporciona a ele? Qual a cadeia de sensações, emoções e como podem utilizar-se desses aprendizados para melhorar e demonstrar o seu trabalho? Inclusive, apresentarmos, por exemplo, pesquisas e exemplos bem legais sobre alguns personagens que já tiveram sucesso em cima disso. Como diz o próprio rei, não é verdade? São tantas emoções, então a gente está aqui para passar emoções, evocar emoções. Se você é advogado, a maneira como você demonstra suas perspectivas e sua linha de raciocínio pode definir um sucesso de um trabalho ou os rumos de um caso, não é mesmo? Pois bem, nessa formação trago a você, profissional do direito, conhecimentos técnicos sobre efeitos psicológicos e como foram descobertos, pesquisas e exemplos de como o nosso cérebro por vezes nos engana, técnicas de persuasão, mentalismo, leitura fria, linguagem corporal, microexpressões faciais, entre outros requisitos que podem contribuir para o alcance de objetivos específicos a seu benefício e a de seus clientes. Você trabalha em RH, você trabalha com gestão de pessoas? Trabalhamos essa formação, conhecimentos sobre PNL, gatilhos emocionais, conceitos como neuroliderança, como eu já falei, fisiologia das emoções, mapeamento e impacto dos biosinalizadores no comportamento humano, refletindo inevitavelmente no desempenho, comportamento organizacional e cultura organizacional. Falamos ainda sobre como o cérebro aprende, onde trataremos bases para a construção e gestão do pilar de desenvolvimento de pessoas. Para tanto, entendo ser uma formação extremamente construtiva para você que trabalha com gestão de pessoas. Coach, consultoria e toda a linha de trabalho onde o conhecimento biológico, psicológico, especialmente cerebral, estejam envolvidos. Você pode ser vendedor, diretor, gerente de área comercial. Aposto que toda a linha comercial e marketing já ouviu falar na expressão neuromarketing, não é verdade? Pois muito bem, o neuromarketing é tópico fundamental da nossa formação. Apresentamos aqui uma série enorme de técnicas de mobilização e alinhamento de ações que convergem e contribuem ao alinhamento do comportamento de consumo. A partir de meios de segmentar clientes, definir público-alvo, medir e praticar ações, buscando estimular cognitivamente esse público de maneira inconsciente, convidando esses clientes a procurar a solução de suas necessidades em seus produtos e serviços. Apresentaremos pesquisas que demonstram que o cérebro ativa conexões neurais na área da decisão de escolha antes mesmo da abordagem do vendedor em uma loja. Coisa maluca, não é verdade? Programadores também podem se beneficiar com a nossa proposta de formação.
pois, nos dias de hoje, layouts mais amigáveis e que consigam interagir melhor com o seu usuário podem trazer bastante benefício ao seu software, não é mesmo? O entendimento sobre o que se passa na cabeça de um determinado tipo de cliente e quais são suas prioridades pode trazer grande vantagem na construção de ideias mais sólidas e inovadoras. Sem falar dos tópicos como Design Thinking, Big Data, Neuromarketing, armadilhas sensoriais, PNL e muitos outros que ajudarão a compor padrões que não são facilmente absorvidos pela mente humana e facilitaria muito na construção dos teus produtos. Produtos como website, por exemplo, blogs, vídeos para YouTube e ainda uma programação na construção de jogos, por exemplo. Um mercado que está em extrema expansão. Médicos e toda a turma da medicina, não é verdade? Por mais que a base de seus estudos seja a fisiologia do corpo, nem todos dominam o cérebro e suas conexões. Assim como o conhecimento específico dos órgãos refletores de nosso sistema sensorial, ou seja, como funcionam os 5 sentidos principais: o olho humano, a audição, o olfato, gustação, tato e ainda nosso equilíbrio, né? Elemento primordial ao falarmos em um 6º sentido, que é a propriocepção. Existe um 6º sentido verdadeiro, não é aquele 6º sentido da mulher, é o 6º sentido que chama-se propriocepção. Mas mesmo que exista o domínio sobre os nossos 6 sentidos, as técnicas trabalhadas aqui no campo da psicologia e da ciência, da administração e do marketing pode ajudá-la a construir melhor um produto de venda das suas competências. Melhor atendimento, melhor construção de uma ideia, entender seu cliente e suas angústias, interagir e agregar valor aos seus serviços de maneira mais emocional. E assim, através da satisfação do seu paciente, buscar a sua indicação. E sabemos que uma simples indicação vale muito mais do que uma pomposa e cara propaganda paga, não é mesmo? Professores, como eu, coordenadores de curso, diretores de instituição de ensino, você ensina ao cérebro, não é verdade? E você sabe como o cérebro aprende? Como construímos lembranças? Sabe que existem dentre os mais variados tipos de inteligência meios pelos quais o cérebro utiliza para desenvolver um aprendizado qualquer? Até porque nossa existência depende deste fator, não é verdade? Aliás, o grande fator que nos diferencia de outras espécies é exatamente a maneira como aprendemos e os meios pelos quais repassamos e utilizamos nosso aprendizado. Quer aprender a ensinar? Junte-se a nós. Psicólogos, assim como os médicos, já tiveram forte vivência em uma das fortes bases de nosso estudo, ou seja, o estudo da mente e seus efeitos aí sobre nossa percepção. Porém, ainda assim trabalhamos os alicerces de como aplicar esse conhecimento em uma consultoria, por exemplo. Ou seja, vender o seu serviço ao mercado. Pode ser, em alguns casos, um grande desafio, não é mesmo? Como nossos módulos envolvem diversas ciências, e entre elas administração, economia, marketing, construção de modelos mentais, neurociência aplicada, assim como uma gama de conceitos de grandes cientistas, ao psicólogo servirá para ampliar suas perspectivas, expandindo sua área de atuação. Você pode ser muito mais do que você pensa. Além destes que conversamos agora, diversos outros campos utilizam diversos conhecimentos que apresentaremos aqui. Políticos, suas campanhas, arquitetos, decoradores de ambiente, técnicos de equipes esportivas, entre muitos outros profissionais. Bom, você deve estar imaginando o impacto que essa formação poderia trazer ao seu desenvolvimento agora, não é mesmo? Pois bem, não perca tempo. Faça parte e aproveite todos os benefícios que essa formação pode trazer a você. Por fim, agradeço desde já a tua visita e o teu interesse. Para mais informações, acesse o nosso canal em www.neuroexpert.com.br. Aqui temos vídeo apresentação para cada módulo da formação, depoimentos,
perguntas e respostas, entre muitas outras coisas bem legais, onde tenho certeza que você vai se encontrar. Seja muito bem-vindo ao Mundo Neuro. Compartilhe essa ideia com seus amigos, colegas e alunos. Junte-se a outros cases de sucesso e desenvolva as suas habilidades. Torne-se aqui mais e melhor. O mercado precisa de pessoas que tragam as diferenças e que somem. E se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque é uma dessas pessoas. Entre em contato conosco, deixe suas dúvidas e sugestões, junte-se a nós nessa grande e bela jornada. Um grande abraço. Lembre sempre que, quanto melhor entendermos o cérebro, melhor poderemos educá-lo. Espero teu contato. Valeu!